IBGE, já bateram na sua casa aí? Perguntando para você quantos membros tem na sua casa, quantos televisores, qual que é a sua religião, sua renda, enfim. São dados, gente, importantes, porque eles traçam um raio-x do nosso país. E é com base nesses dados que o governo toma, por exemplo, determinadas ações. Políticas públicas são tomadas de acordo com esses números. Só que aqui em Londrina, o índice está muito baixo. E esse é o destaque da Ana Contato agora ao vivo comigo, falando pra gente. Não chegou a 60% o número de pessoas entrevistadas pelo IBGE aqui em Londrina, Ana? Agora, Parra, passou um pouquinho disso, está em 63%, mas ainda é muito pouco, né? Os recenseadores aplicam dois tipos de questionário. Para 95% das pessoas, é o chamado questionário básico, que tem cerca ali de 25 perguntas. Numa casa, por exemplo, que tem um casal e uma criança, uma casa com 3 pessoas, demora cerca de 5 minutos para responder, é bem rapidinho. Agora, 5% da população respondem um questionário um pouquinho mais aprofundado, com um pouco mais de 70 questões, mas ainda assim também é bem rápido, no máximo aí 10 minutos para responder tudo, justamente porque eles fazem esse trabalho por amostragem, né? Para depois pegar esses dados, multiplicar e aí ver de fato quais são os raios-x, digamos assim, né? O panorama da nossa população. Como você disse, são perguntas tanto sobre o domicílio, né, sobre o imóvel onde a família mora, quantos quartos tem, quantos banheiros, quantos funcionam como quarto, né? Se tem saneamento básico, se tem rede de esgoto, água encanada, enfim. E também perguntas sobre as próprias pessoas que moram na casa. Todo esse estudo, o último que foi feito, foi há mais de 10 anos, ou seja, imagina, de lá para cá muita coisa mudou. A estimativa é que Londrina tenha hoje um pouco mais de 580.800 moradores e que a maior parte sejam mulheres, viu? 53% de mulheres, 47% de homens, mas esses dados preliminares são uma estimativa. Isso porque ainda não dá para a gente dizer exatamente quais são os resultados, porque poucos domicílios conseguiram ser visitados, poucas pessoas atenderam os recenseadores até agora. Muita gente está achando que é golpe, né? A gente mostra todos os dias tantos tipos de golpe, os bandidos estão cada vez mais sofisticados, né? Então tem gente que está desconfiada, que está com o pé atrás. Vê a pessoa chegando em casa lá falando que vai fazer o censo, pedindo nome completo, pedindo renda, a pessoa fica desconfiada e às vezes acaba não respondendo. É justamente por isso que hoje a gente preparou uma reportagem para estimular as pessoas a responderem o censo que vai subsidiar aí todas as políticas públicas dos próximos anos e também para estimular você que de repente está desempregado, está procurando alguma oportunidade de emprego, a se candidatar para ser recenseador. O IBGE está com um déficit de cerca de 130 profissionais só aqui na nossa região. Então, o trabalho que já está difícil porque a população não está muito receptiva, está ainda mais complicado porque não tem efetivo suficiente para trabalhar. Então, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso nessa matéria que a gente preparou a partir de agora. Bom dia, o meu nome é João Marcos, eu sou do IBGE. Eu estou fazendo a coleta do censo. O senhor tem um minutinho para responder a pesquisa do censo? O trabalho do João é assim. Todo dia ele bate de porta em porta para coletar os dados do censo 2022. Mas boa parte das vezes acontece isso. Infelizmente, o morador que tinha horário agendado não está no apartamento no momento. Ele marcou comigo e não compareceu no momento, né? Essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta. Os moradores marcam e não comparecem às vezes. E a falta de gente em casa não é a única dificuldade que os recenseadores enfrentam. Tem muitos moradores que estão desconfiados, mesmo a gente explicando, falando que pode verificar nossa identidade. Alguns se recusam a responder quando a gente pede alguns dados muito específicos, né? Como renda, nome completo, algumas coisas assim. Eles ficam desconfiados e não respondem. Alguns até desligam o interfone na cara da gente mesmo, assim, sabe? Porque alguns moradores ainda pedem para fazer entrevista por interfone. Aí fica caindo interfone durante a entrevista, não quer descer para fazer. Também tem muitos casos de moradores que não tem tempo para responder, está saindo para trabalhar e aí depois a gente não consegue mais encontrar. Tem também casos que as pessoas às vezes deixam o cachorro solto na rua e a gente é atacado pelos cachorros. E mesmo apesar de todos os empecilhos,
O trabalho precisa seguir, até porque ele já está atrasado. A coleta de dados do Censo 2022 deveria ter terminado no fim de outubro, mas foi prorrogada para até 15 de dezembro. Isso porque, além de muita gente não estar recebendo os recenseadores, o IBGE tem enfrentado outro problema: a falta de mão de obra. Atualmente, há um déficit de 130 profissionais para coletar os dados. Em detrimento, né, de um trabalho temporário, que é o do censo demográfico, que a gente levanta assim, um grande número de informações num espaço relativamente curto de tempo, né, então, em detrimento a esse trabalho temporário, o pessoal acaba, né, preferindo, né, os cargos de trabalho efetivo. Né, então, isso a gente está tentando contornar. Né, estamos planejando aí fazer, né, para os que estão trabalhando, né, fazer uma bonificação para esse pessoal e também, né, constantemente a gente está fazendo novas convocações e treinando um novo pessoal para realmente estar suprindo, né, essa demanda. O questionário básico do IBGE tem cerca de 25 perguntas sobre a condição de moradia, como, por exemplo, quantos cômodos a casa tem, se tem saneamento básico, e também sobre os moradores. A intenção do IBGE é traçar um panorama da população e também da condição de vida dos brasileiros. Toda a parte educação, trabalho, rendimento, então todo o perfil socioeconômico da nossa população a gente levanta através da atualização do censo demográfico. Quem já recebeu o censo em casa garante. É mesmo bem rápido e simples. Foi muito tranquilo, a gente conversou legal, mas foi muito bom. Pergunta tudo lá, que essa casa é minha, tudo, perguntou tudo. É 5 minutos e já. Foi rápido, só perguntou se a casa era nossa, quantas pessoas tinha na casa, e se eu sou aposentado, isso aí que eles perguntaram aí, nós respondemos tudo certinho, aí já foram embora também, foi rápido. E quem ainda aguarda a visita dos recenseadores diz que vai receber bem. A senhora acha que é importante? Claro que é, por causa que tem que saber a população, né? Não tem que ter medo de responder. Lógico que não. Quem não deve não treme. É simples, né, gente? Tem que receber bem. É igual a gente de endemias. Recebe bem, serve uma aguinha, um suco, um café, bate papo lá. É importantíssimo para o nosso Brasil, né? Se de repente você se interessou para trabalhar como recenseador, eles estão contratando, viu? E o salário não é ruim. Tem que ter disposição para bater perna, para saber ouvir não, de repente para correr de um cachorro, né, como o João Marcos ali falou. Liga lá no 3025-2516, 3025-2516. Eu acho que o IBGE pode pensar para os próximos anos também de fazer um censo, uma parte dele online, faz um híbrido. Coloca lá o recenseador em campo, porque eles têm que rodar mesmo, até porque tem bairros onde as pessoas não têm acesso à internet, porque são de baixa renda, mas eles poderiam colocar uma parte online. Ó, o censo está aberto, vamos fazer uma parte online. Entra lá com o seu CPF, seu RG, informações da sua família, preenche tudo certinho. Já resolvi uma boa parte. Eu acho que muitos milhões de brasileiros responderiam a esse censo, até porque é rapidinho. Então talvez eles pensem em se modernizar para os próximos censos para não encararem o problema que estão enfrentando agora. Diante de tanto golpe, tanta gente tentando nos enganar, até os recenseadores estão sofrendo com isso. Participe da 3025-2516 se você quiser trabalhar de recenseador do IBGE. 12h39, recadinho.